Saudações rubro-negras, nação. Prestem muita atenção no que eu vou revelar aqui hoje. O coração do torcedor do Flamengo não tem um minuto de paz. Nós somos a maior potência do continente. Nós somos um clube bilionário. O dinheiro transborda nos cofres da Gávea. Mas a nossa paciência? A nossa paciência já acabou faz tempo. Nós não aguentamos mais promessas vazias. Não aguentamos mais contratações medianas que chegam aqui e não aguentam o peso do manto sagrado. Nós queremos a elite do futebol mundial. O Flamengo de hoje não pode pensar pequeno. Com a saída daquela gestão passada, com a chegada do presidente BAP, do Fábio Palmer na vice-presidência de futebol e do José Boto comandando a diretoria técnica, a nação exigiu apenas uma coisa: profissionalismo e ambição europeia. E parece, meus amigos, parece que finalmente eles entenderam o recado. Parece que a pressão absurda de 45 milhões de vozes está surtindo efeito nos corredores do Ninho do Urubu. O Filipe Luís está lá, na beira do gramado, fazendo o impossível. O nosso treinador conhece o futebol europeu como poucos. Ele sabe o nível de intensidade que é necessário para amassar os adversários, para passar por cima de qualquer time aqui na América do Sul. Mas o Filipe Luís não faz milagre sozinho. Ele precisa de peças, ele precisa de guerreiros, ele precisa de estrelas de verdade. E a notícia que acaba de estourar, a bomba que está tremendo as estruturas dos bastidores do Flamengo hoje, é exatamente sobre isso. É sobre um nome de peso. Um jogador que está lá na Premier League, na liga mais disputada e mais valiosa do planeta Terra, e que agora virou o alvo número 1 da mesa do BAP. Você tem noção do que estamos falando? Nós não estamos falando de uma aposta qualquer da América do Sul. Nós estamos falando de uma oportunidade de ouro, de um bote de mestre que o José Boto está preparando no mercado da bola. A informação é quentíssima e vem lá de dentro. O Flamengo ligou o radar para a Inglaterra. O Nottingham Forest está vivendo um verdadeiro pesadelo, respirando por aparelhos, lutando desesperadamente contra o rebaixamento. A queda para a segunda divisão inglesa é um fantasma que assombra os caras. Um desastre financeiro sem precedentes para qualquer clube europeu. E é exatamente aí, no desespero dos ingleses, que o nosso Mengão vai dar o bote. É a lei da selva do mercado da bola, nação. O tubarão vermelho e preto sentiu o cheiro de sangue na água. Se o Nottingham Forest cair, o projeto deles desmorona. As estrelas vão querer sair, o caixa vai secar e o desespero para vender vai tomar conta. É o cenário perfeito para o Flamengo chegar chutando a porta com os seus milhões. O alvo! O homem que o Filipe Luís pediu para resolver o nosso ataque. Estamos falando de Igor Jesus. Sim, nação! Igor Jesus, o atacante que já mostrou do que é capaz, que tem força, velocidade e faro de gol. Aquele jogador que não pipoca, que veste a camisa e vai para cima. O Flamengo já tentou antes, esbarrou em cifras astronômicas, mas agora o jogo virou. O cenário de terra arrasada na Inglaterra muda completamente a negociação. O José Boto já mapeou a situação. O BAP já deu o sinal verde para monitorar cada tropeço do Nottingham Forest. A diretoria sabe que a nação está no limite. Não adianta trazer jogador para compor elenco. O Flamengo precisa de um camisa 9 implacável, de um homem de referência que imponha respeito em qualquer zaga do Brasil e do continente. Igor Jesus é esse cara. Ele chegaria para ser o dono da posição, para fazer a diferença, para justificar cada centavo do nosso orçamento bilionário. Imagine esse cara sendo municiado pelo nosso meio-campo, recebendo as instruções táticas do Filipe Luís. É um encaixe perfeito. Mas a torcida não vai aceitar lentidão. Nós conhecemos muito bem como as coisas funcionavam antes, e não queremos repetição dos velhos erros. O BAP prometeu uma gestão letal no mercado, o Fábio Palmer tem a obrigação de conduzir isso com frieza, e o Boto tem que usar todos os seus contatos na Europa para amarrar esse acordo antes que outros gigantes entrem na jogada. A pressão em cima da diretoria é gigante, e eles sabem que a contratação de um nome de peso da Premier League é a resposta que a torcida tanto exige neste momento de cobrança intensa. Não dá para perder tempo, não dá para vacilar quando o prêmio é tão alto. O Flamengo precisa atacar o mercado europeu com a mesma voracidade que ataca seus adversários no Maracanã lotado. E é exatamente essa voracidade
que a nação rubro-negra vai cobrar todos os dias da atual diretoria, porque nós não somos uma instituição financeira, nós não somos um banco, nós somos um clube de futebol movido a sangue, suor e paixão. De que adianta ter o balanço financeiro mais bonito de toda a América do Sul? De que adianta bater recorde atrás de recorde de arrecadação ano após ano, se na hora H, na hora de montar um elenco impiedoso para triturar os rivais, a gente vê lentidão e hesitação? O Flamengo de 2026, sob o comando do presidente Luiz Eduardo Baptista, não tem o direito de ser tímido no mercado. O BAP assumiu a cadeira mais pesada do futebol brasileiro, com o discurso de um choque de gestão implacável, de profissionalismo absoluto e frio. A torcida apoiou. Nós acreditamos que a era do amadorismo tinha sido sepultada de vez. Mas prestem atenção. A régua subiu e a cobrança subiu junto, na mesma proporção dos nossos lucros. O torcedor olha para o gramado e vê o Felipe Luiz tirando leite de pedra, implantando uma mentalidade vencedora, exigindo intensidade europeia dos jogadores. Mas a diretoria precisa entregar a munição pesada para o nosso comandante. O Fábio Palmer, como vice-presidente de futebol, tem que estar com a passagem comprada para a Inglaterra neste exato milésimo de segundo. O diretor técnico José Boto, que foi trazido justamente pelo seu suposto networking na Europa, pela sua capacidade de farejar negócios de elite, tem a obrigação moral e profissional de trazer o Igor Jesus para a Gávea. A situação do Nottingham Forest é uma daquelas janelas de oportunidade raras que os deuses do futebol abrem uma vez a cada década. O time inglês está com a corda no pescoço. O rebaixamento na Premier League não é só uma queda de divisão, é uma implosão total, um cataclismo financeiro. As cotas de TV despencam assustadoramente, os patrocinadores evaporam e os salários astronômicos se tornam um peso insustentável. E o Igor Jesus sabe disso. O staff do jogador sabe perfeitamente disso. Nenhuma estrela com ambição vai querer jogar a violenta e esquecida Championship, a segunda divisão inglesa, atuando no frio, em campos pesados, longe dos holofotes da seleção brasileira. É a tempestade perfeita para o Flamengo agir como o superpredador que é. Mas agir como um gigante europeu significa colocar os milhões na mesa e fechar o negócio de forma cirúrgica, sem novela, sem drama interminável, sem aquelas negociações humilhantes que se arrastam por meses na imprensa até o jogador desistir. A nação está farta, enojada de novela. Nós queremos anúncios oficiais. Nós queremos ver o avião pousando no galeão e o jogador vestindo o manto sagrado com a torcida enlouquecida em volta. BAP, preste muita atenção no clamor que desce da arquibancada do Maracanã. A paciência da nossa torcida é um pavio curtíssimo e ele já está queimando em velocidade recorde. Vemos nossos rivais tentando se armar desesperadamente para chegar perto do nosso patamar. E a única resposta aceitável para o Flamengo é esmagar qualquer fio de esperança deles com contratações de impacto devastador. Trazer o Igor Jesus não é apenas um reforço técnico, é uma demonstração de pura força e hegemonia. É bater na mesa e gritar para o continente. Quem dita as regras na América do Sul é o Flamengo. É dar ao Felipe Luiz a peça letal, o definidor de jogadas que falta para o esquema dele rodar como uma máquina de guerra indestrutível. O Felipe sabe como potencializar um atacante com essas características, um homem que faz o pivô rasgando a zaga, que tem a força física e a explosão da Premier League combinadas com o talento natural brasileiro. Se o José Boto realmente tem a chave dos bastidores da Europa, se ele realmente é o homem forte do mercado, essa é a hora de provar. Não aceitaremos meias palavras ou desculpas esfarrapadas de que os valores assustaram ou de que o mercado está inflacionado. O Flamengo é o dono do mercado. Nós temos a capacidade e o dever de ir lá e resolver. O torcedor que gasta o seu dinheiro suado com ingresso inflacionado, com pay-per-view, com viagens para acompanhar o time, exige o mínimo, excelência absoluta. Nós queremos a Libertadores, nós queremos amassar os adversários com um futebol de outro planeta, inalcançável para os times comuns do Brasil.
O projeto de dominação de 2026 passa obrigatoriamente por essa contratação. Se o Nottingham Forest confirmar a queda para a segunda divisão, o Flamengo não tem que bater na porta com um pedido tímido de empréstimo. Tem que chegar com uma proposta de compra irrecusável que faça os ingleses assinarem o contrato tremendo às mãos. É um teste definitivo de fogo para a gestão de Luiz Eduardo Baptista. Se falharem na hora H, a cobrança vai ser ensurdecedora. Aqui não é laboratório para dirigente aprender a negociar. Aqui é Flamengo. A exigência é brutal. O relógio está correndo, o campeonato inglês está definindo seus rebaixados, e os olhos da diretoria rubro-negra precisam estar com o contrato redigido e a caneta na mão, preparados para o bote final. Preparados para o bote final, porque o tempo não perdoa os covardes e a história do Clube de Regatas do Flamengo foi forjada a ferro, fogo e coragem absoluta. Nós não queremos saber de meias medidas. Imagina a nação, fecha os olhos por um segundo e mentaliza essa cena comigo. O Maracanã entupido, 70 mil vozes pulsando como um coração só, a fumaça rubro-negra subindo para o céu do Rio de Janeiro em uma noite épica de Copa Libertadores da América. O Felipe Luiz gesticulando na beira do campo, armando aquela arapuca tática infernal que sufoca qualquer adversário, e lá na frente, destruindo as defesas adversárias, atropelando os zagueiros como um trator desgovernado, está ele, Igor Jesus, com o manto sagrado colado no peito, cravando gol atrás de gol e mostrando o que é o peso de uma contratação de nível Premier League. É exatamente esse o cenário que nós exigimos ver se concretizar neste ano de 2026. Nós não estamos pedindo um favor para a diretoria, nós estamos exigindo uma postura de quem tem o maior orçamento do continente sul-americano. O presidente Luiz Eduardo Baptista assumiu o compromisso de colocar o Flamengo em uma prateleira intocável. O BAP prometeu que o amadorismo e o folclore nas negociações tinham acabado. Pois bem, senhor presidente, a mesa está posta, o Nottingham Forest está sangrando na Inglaterra, a guilhotina do rebaixamento está descendo sobre o pescoço deles e o desespero financeiro vai bater na porta de forma avassaladora. O Fábio Palmer e o José Boto foram colocados nos cargos de vice de futebol e diretor técnico, justamente para não deixar escapar oportunidades de ouro como essa. Se o Flamengo é esse colosso financeiro que os balanços mostram, se nós somos esse monstro indomável que arrecada bilhões, chegou a hora de rasgar o cofre e mostrar quem manda no pedaço de verdade. Não adianta vir com o papo furado de que o jogador custa uma fortuna absurda. Se tem que investir pesado para trazer um definidor letal que o Felipe Luiz implora para ter no seu esquema tático, então que o dinheiro seja investido sem medo. A torcida não comemora superávit financeiro em planilhas de contabilidade. A torcida comemora a bola na rede, comemora a taça sendo erguida, comemora a humilhação dos nossos rivais que tremem só de ouvir o nome do Flamengo ecoando pelos 4 cantos do Brasil. Trazer o Igor Jesus é um recado claro, violento e direto para a América inteira. É bater no peito e mostrar que o nosso teto não é o mercado sul-americano. O nosso teto é a elite do futebol global. O cara tem a vitalidade inesgotável, a explosão física brutal do futebol inglês, sabe jogar de costas, sabe infiltrar com uma inteligência absurda e, o mais importante de tudo, tem a fome de vencer, que é inegociável para quem quer vestir as nossas cores. Se o José Boto tem essa tal de influência gigantesca na Europa, que tanto falaram quando ele desembarcou no Rio de Janeiro, ele tem que estar acampado na porta do escritório do Nottingham Forest agora mesmo, com o contrato impresso, a caneta na mão e a mala de dinheiro do lado. Nós não vamos aceitar, de jeito nenhum, que um rival chegue primeiro ou que um time do Oriente Médio leve o cara. Nós não vamos aceitar que o jogador escape por falta de agressividade do Flamengo. O relógio está correndo contra nós e a favor do nosso desespero. O mês de fevereiro já está fervendo. A temporada de 2026 exige resultados imediatos. A Libertadores não perdoa times em construção lenta. Nós precisamos da máquina pronta, azeitada, letal e implacável para triturar quem aparecer pela frente. E se essa diretoria, se o BAP,
o Palmer e o Boto falharem nessa missão, se eles deixarem o Igor Jesus escapar por incompetência ou por pena de gastar o dinheiro que a própria torcida coloca no clube, a revolta vai ser gigantesca e fora de controle. A nação não vai dar um minuto de paz. Nós somos 45 milhões de fiscais do nosso próprio clube. Nós somos a voz que ecoa e faz tremer as paredes de vidro da Gávea. E é por isso que você, torcedor rubro-negro raiz que está comigo até agora neste vídeo, sentindo o sangue ferver nas veias, não pode ficar calado. Você precisa fazer a sua voz ser ouvida agora mesmo. Desce aqui nos comentários e digita com toda a sua fúria: BAP, traz o homem logo. Ou, diretoria, abre o cofre. Deixa a sua opinião metralhada aqui embaixo, porque eles monitoram tudo o que nós falamos nas redes. E se você não quer perder nenhuma bomba, nenhuma atualização em tempo real sobre essa negociação explosiva e os bastidores sombrios do nosso Mengão, você tem a obrigação moral de se inscrever neste canal agora. Esmaga esse botão de like com vontade para que o YouTube jogue esse vídeo na tela de todos os flamenguistas espalhados pelo planeta Terra. Ativa o sino das notificações para ser o primeiro a saber quando o anúncio oficial vazar de vez. O Flamengo é gigante, a nossa cobrança é infinita, a paciência acabou e nós só vamos parar de cobrar quando a taça estiver novamente nas nossas mãos. Saudações rubro-negras, nação, e até o próximo plantão urgente.